Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Nós temos na palavra do Senhor vários personagens bíblicos, e alguns deles é reservado na história e nos registros um maior protagonismo. Nós podemos lembrar de Moisés, né? Eu estou lendo o Pentateuco, e é impressionante como que este homem foi usado por Deus, como que esse homem, ao mesmo tempo que depende de Deus e espera pelo Senhor, também faz como nós, às vezes impulsionado pela força do braço, pelo raciocínio humano, né? Toma iniciativas, atitudes e erra. E nós temos homens como Davi, como Salomão, nós temos homens como o apóstolo Paulo, né? Gosto muito do personagem, né, do apóstolo Paulo, esse homem de Deus. E um dos homens que marcam bastante a história é Elias. E eu gostaria de, nessa oportunidade, falar do texto a qual o profeta Elias é arrebatado ao céu. Há muito tempo atrás, eu me recordo, quando ainda estava no seminário, eu comecei a estudar a vida de Elias e tendo algumas oportunidades para pregar nesses textos, mas era sempre mais no começo, né, da história. Eu me recordo que às vezes em Barueri, eu pregava a cada 3 meses, alguma coisa assim, e aí não dava para seguir, né, a história frequentemente. Então eu sempre pregava em momentos mais iniciais e auge dos personagens, né? Até o pastor Rodrigo brincava, né? Você largou Elias no Monte Carmelo de novo, né? Falei, deixa eu pregar que eu continuo, né? Então, hoje eu vou ir para a última página da vida de Elias, e é sempre um prazer poder, né, compartilhar essas verdades. Irmãos, a história, quando nós olhamos para a história, particularmente eu gosto muito da história, texto narrativo, nós podemos errar ao fazer a leitura da história, mas uma forma de acertar é entender que a história, na verdade, está revelando os feitos de Deus através dos homens e mulheres que Ele quis usar. De maneira certa e inequívoca, Deus usa, não só deseja, Deus usa cada um dos seus servos. E de maneira específica, alguns Ele usa de maneira destacada, de maneira mais esticada, de maneira mais abrangente, né? O Dernival pontuou um pouquinho, e é interessante quando a gente não conhece muito, só escuta algumas coisas, e quando nós fazemos isso, principalmente os nossos olhos e ouvidos, eles não vão em pontos que nos conectam, vão em pontos que nós temos divergências, né? É assim que funciona. Se você conhece pouco de uma pessoa, eu tenho certeza que o pouco que você conhece está muito mais presente pontos de divergências do que de concordância. É assim que funciona, na maioria das vezes. Então, ter ouvido, né, o pastor Luiz Saião, e aquilo que não sabemos da forma como Deus tem usado poderosamente ele nas suas mãos, nós temos aí o contato de observar o tamanho e o alcance do ministério desse homem. Parece que não, mas Deus tem usado muito fora do Brasil, tradução da palavra de Deus para línguas que não tem. E o Senhor é glorificado, e Elias é um desses homens que Deus tem usado de forma poderosa. E o texto aqui no capítulo 2 de 2 Reis vai mostrar para nós o momento em que Elias é arrebatado aos céus. Nos diz assim o texto, vamos ler o texto. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não deixarei.
e desceram juntos para Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos para Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe, quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou o seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. E Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Versículo 10. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu, num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Elias rasgou suas roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Não envie ninguém, disse Eliseu. Mas insistiram tanto que, por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, envie os homens. Os 50 homens procuraram por 3 dias, mas não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó quando eles retornaram e disse: não lhes falei que não fossem? Vamos meditar na palavra do Senhor. Já oramos algumas vezes, mas vamos mais uma vez pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, já lemos e aberta está a tua palavra, queremos nós agora ouvir a explicação dela. Que o teu Espírito Santo possa me ajudar a expor essas verdades, aplicar em nossas vidas, e que tudo isso possa nos levar para mais perto do Senhor, mais parecidos com o Senhor. Nos desafie, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto ele já por si mostra o que está acontecendo, né? Essa é a verdade.
Deixe-me adiantar aqui para o início já, vou pular toda essa parte introdutória, porque o tempo ele não é meu amigo hoje, né? Então, mas vamos olhar para aqui no tempo que temos. Tá? Nós temos visto aqui o arrebatamento do profeta Elias. E é interessante que esse homem, ele teve um andar com Deus tão próximo que somente ele e Enoque subiram para a presença do Senhor sem ter passado pela morte. Já pensou? Todos nós sonhamos com isso, não é? Eu não sei você, mas por muito tempo eu não quero morrer, eu quero ser arrebatado, né? Bobeira. Claro que ser arrebatado é uma benção, mas pelo arrebatamento ou pela morte somos do Senhor. A primeira pergunta do catecismo dessa semana: qual a nossa única esperança na vida e na morte? Qual? Que somos do Senhor, que não somos de nós mesmos. Então, seja pelo sonhado arrebatamento que já experimentou Elias e Enoque, ou a igreja como um todo pode experimentar, né? Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ou seja, pela morte, não importa, mas este homem teve um andar com Deus tão próximo do Senhor, tão dependente do Senhor, que os planos do Senhor foi chamá-lo para si. E este homem, ele caminha com Eliseu. Eliseu está já há cerca de 10 anos caminhando lado a lado de Elias. Isso é interessante. Quando o Senhor decide, né, levantar um sucessor, na verdade, irmãos, olha que coisa interessante. Nós erramos pela maneira precipitada de analisar as coisas, né? Como nós erramos, e toda vez que existe pressa, todas as vezes que queimamos etapas, nós damos com os burros na água. Você já ouviu o ditado que a pressa é inimiga da perfeição? Claro. Você acha que isso é verdade ou mentira? Verdade bíblica, verdade profundamente teológica. E olha a implicação disso. Quando nós falamos de perfeição, quem é a personificação da perfeição? O próprio Deus. Então, quando nós temos pressa, nós estamos nos distanciando do próprio Deus. Deus cria o mundo em 7 dias, irmãos, respeitando os limites de cada dia, e não foi por falta de capacidade de ter chamado à existência tudo num estalo de dedo, mas de maneira perfeita. Aquele que é perfeito trabalha, espere pelo Senhor, não queira abrir portas. Deus não precisa da gente abrindo portas, irmãos. E aqui nós vemos, assim como em cada momento da história, quando Deus vai substituir os seus líderes, essa sucessão para nós, ela acontece assim: morreu, desistiu, vamos pegar os nossos contextos também, morreu, desistiu, foi embora, pediu as contas, vamos levantar alguém agora. Essa é a nossa forma de ver. Mas Deus é aquele que, no controle de todas as coisas, já vem preparando o sucessor há muito tempo. Foi assim com Moisés e Josué. É assim, né? Foi assim com Jesus. Jesus por 3 anos caminha com esses homens, e para ser depois assunto aos céus e a missão continuar. É assim com Eliseu. Elias chama Eliseu, né, jogando sobre ele a sua capa e simbolizando com aquilo: siga-me. E é interessante que Eliseu, né, mata os bois, quebra o arado, faz um churrasco, e aquilo ele está dizendo: eu não volto mais. E por 10 anos esse homem está caminhando com Elias e vendo a presença de Deus na vida de Elias. Mas chegou o momento em que Deus irá arrebatar Elias, e eu não sei como, mas não só Elias sabe disso, Eliseu sabe disso, e um punhado de gente sabe disso. Você já parou para pensar um negócio desse? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Twitter, o X, eu não sei, eu só conheço o Facebook, né? Tem aí Instagram e mudou, é o Twitter que não tem mais, agora é X, é isso? É isso. Mas um bocado de gente sabe.
E é interessante que nós observarmos que Elias e Eliseu estão juntos e Deus quer que eles aproveitem o momento. Deus se agrada disso. Eliseu, ele diz o seguinte para Elias, diz o seguinte para Eliseu: olha, Deus está me mandando ir para, deixa eu pegar a ordem dos fatos aqui, Deus está me mandando ir para Betel. Eles estavam em Gilgal, e Deus manda ele ir para Betel. E ele diz para Eliseu: fica aqui. E Eliseu diz: mas nem morto, mas de jeito nenhum eu fico. Como vive o Senhor e como tu vives, eu não te deixarei. E aí, então vamos. Chega em Jericó, ele diz: o Senhor está me mandando para Betel. Chega em Betel, ele diz: o Senhor está me mandando ir para Jericó, fica aqui. Né? Mas não tem quem me faça ficar. Então vamos. Chega em Jericó e fala: agora você fica, Deus está me mandando ir para o Jordão. Mas não fico mesmo. Então nós olhamos isso, parece que não faz sentido. Aqui não se trata necessariamente de uma ordem de Elias para Eliseu, mas um teste de devoção. E ele diz: eu não me aparto de ti, mas nem por nada nesse mundo. E é interessante que, quando ele chega, já eu vou destacar algumas coisas do porquê Betel, Jericó e Jordão, e Gilgal, mas é interessante nós observarmos que Elias, quando ele vai para esses lugares, ele se dirige vamos pensar assim, aos seminários da época, Escola de profetas. Olha que interessante, irmãos. Muito interessante isso. E aí, quantos alunos existe no total? Eu não sei. Eu só sei que de Jericó, 50 saem acompanhando eles de longe, Tudo com medo, de curiosidade e de medo. Vendo, está indo lá, está indo lá. Já sabia. Eles sabiam. Se Elias revela no momento que chega, não sei. Se já está sabendo antes, não sei. Mas é interessante nós observarmos isso. E sabe o que salta à minha mente isso? O seguinte: algo que talvez vai na contramão da nossa expectativa brasileira. Porque nós trabalhamos tanto, irmãos, nós corremos tanto visando o quê? Eu estou falando de uma maneira secular de analisar a vida, e nós temos essa lente. Não é que essa lente eu não uso. Ou talvez é que mais use. Nós corremos tanto para que, quando os cabelos branquearem, e alguns já estão branqueando mais do que os outros, Hoje a Ana falou assim: eu tenho vontade de puxar esses fiozinhos brancos. Falei: por que, minha filha? Ela engasgou lá, não falou, Nós temos a expectativa de correr agora para quando estiver chegando próximo da data de partir desse mundo, a gente está tranquilo. Não é assim? Você sonha com uma chacrinha, uma casa de campo, uns bichinhos para tratar, umas galinhas, uns porcos no chiqueiro, uma vaquinha para tirar um leite, um cavalo para dar uma... Esse é o seu sonho? Aí você diz, talvez você olhe assim e fale: credo, que sonho. Não, eu sonho com a casa próxima da praia. Esse é o sonho. Porque ou é campo, interior, ou é praia. Ou você tem um sonho de pegar a Belmira quando você estiver mais velho. Tem esse sonho? Eu não tenho. Seja no campo ou seja na praia, que sonho mais tosco. Que projeto de vida mais, assim, fora dos propósitos de Deus. Irmãos, nós vivemos uma dificuldade que eu fico pensando: a Bíblia não trabalha com aposentadoria. Não existe aposentadoria. O nosso governo, nossa nação tem essa questão de aposentadoria. E entendemos o lado bom, o benefício, mas o que eu quero dizer? Na maioria das vezes, uma pessoa, quando se aposenta, como que a sociedade encara essa pessoa?
como alguém que não tem mais o que contribuir com a vida, com a sociedade. Isso é terrível. Deus não trabalha com aposentadoria. Por isso que eu gosto de alguns personagens. Moisés, com mais de 80 anos, no Salmo 90, ele diz: ensina-me a contar os meus dias, Senhor, para que eu alcance um coração sábio. Eu quero viver cada dia de maneira mais acertada. Mas o que eu saí tanto assim para falar da nossa realidade é o seguinte: nós caminhamos com uma expectativa de que quando chegar, próximo de partir desse mundo, o que você quer no final das contas? Sossego e tranquilidade, não é? O quanto mais retirado possível, melhor, seja no campo, seja na cidade, na praia, seja onde for, mas não é isso. Sabe o que eu gosto aqui, irmãos, de ver? É que Elias não apenas sabe que algum momento que subirá está chegando, não, tem um dia certo. Ele sabe do momento. E sabe qual é a coisa que ele quer fazer, sabendo que as últimas coisas que ele tem para fazer, ele quer voltar em pontos históricos na história do povo de Israel, relembrando os feitos de Deus. Gilgal é o primeiro lugar onde o povo, ao entrar na terra prometida, acampa. Jericó é a primeira vitória que Deus concede ao povo de Israel quando entra na terra prometida. O Rio Jordão, que símbolo para o povo de Israel é o Rio Jordão. E quando Eliseu, junto com Elias, volta para esses lugares, Elias está ali lembrando os feitos de Deus. Elias está voltando o olhar para o passado. E eu não consigo ver aqui um momento de muita festa, de euforia, de risada, de piada, de alguma coisa assim, de abraços. Eu sinto que é um momento majestoso, mas tenso também. Ninguém sabe ao final das contas como será. Não se vê um arrebatamento com carro de fogo todo dia. E quando o Elias e Eliseu chegam e os profetas, é interessante que eles não chegam: você vai hoje, né? É hoje, homem. Não, eles vão falar com Eliseu: ei, você está sabendo que ele vai ser levado hoje? E Eliseu fala: eu sei, fica quieto. Atualizada vai trazer essa expressão, né? Fiquem quietos. Eu não quero falar sobre isso. Silêncio. E aí, quando 50 vai acompanhá-lo até o Rio Jordão, eles vão de longe observando. Então, você percebe aqui, você sente a tensão no ar? A expectativa misturada com tensão e apreensão? Mas eu gostaria de destacar isso, que nos últimos momentos de vida de Elias, ele quer estar com o povo de Deus. Ele quer estar com os futuros profetas, estudantes de teologia, vamos chamar assim. Alguns momentos da história foi registrado as últimas palavras dos homens de Deus. Moisés, nós temos as últimas palavras de Moisés, o livro de Deuteronômio inteiro. Moisés está ali chamando o povo a um compromisso, encorajando o povo: sejam fiéis, cumpram a aliança, Deus vai abençoá-los. Nós temos Josué no final da vida, partindo desse mundo, dizendo: irmãos, sirva o Senhor, eu e a minha casa serviremos o Senhor, sirva o Senhor também. Nós temos o apóstolo Paulo no final da sua vida, escrevendo, e encorajando Timóteo, João Marcos, dizendo para a igreja, para Timóteo: eu combati o bom combate, eu estou partindo desse mundo. Nós temos as últimas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, mas nós não temos as últimas palavras de Elias. Mas o que você acha que aconteceu nesse encontro com os... qual que é a palavra aqui que tem na NVT? Com os profetas aqui, 50 do grupo de profetas, falando das coisas de Deus, encorajando esses homens a serem fiéis. Vale a pena servir a Deus. Esse é o homem que passa por grandes e terríveis lutas. Irmãos, esse é o homem que vai viver por um tempo dentro de uma caverna, que vai sozinho enfrentar 400 e depois 450 profetas, 850 profetas de Baal e Azerá no Monte Carmelo.
Esse é o homem que certamente nesse encontro irá relembrar os feitos de Deus e encorajar o povo a ser fiel. Deixa eu fazer a pergunta para você. Se Deus dissesse para você que você tem poucos dias de vida nessa terra, para onde você iria? Com quem você gostaria de estar? O que você gostaria de falar? Eu temo que às vezes alguns de nós possamos talvez não querer ver ninguém. Ou talvez alguns de nós, sabendo que é os últimos momentos de vida, talvez desejaríamos realizar aquilo que nunca realizamos e que talvez nem seja do agrado de Deus. Mas que possamos, irmãos, assim como Elias, até o momento final da nossa vida, desejar e ter prazer em estar com o povo de Deus, em falar das coisas de Deus, em prezar pelas parcerias. A vida cristã não é uma corrida a solo. A vida cristã, ela fosse comparada com, uma corrida, uma prova, é como se fosse aquela que passa o bastão para o outro. Você corre. Em determinado momento, esse bastão que eu recebi, esse bastão de fé, esse bastão de encorajamento, eu vou transmitir isso ao próximo. E a Bíblia vai dizer que o próximo começa lá em casa, inculcando a palavra de Deus aos filhos. O próximo é quem está bem ao nosso redor, o próximo é quando nós nos reunimos. Então que você deseje e tenha prazer de estar com o povo de Deus e falar das coisas de Deus até o momento que o Senhor decidir te levar para o céu. Mas sabe o que é interessante aqui também? É que Deus está preparando Eliseu. Ele já está preparando esse homem, mesmo antes de Elias o encontrar, e por 10 anos ele tem caminhado com Elias, vendo os milagres de Deus, vendo os feitos de Deus, e ele continua ali. Não fico não, eu vou junto, eu estou junto contigo. E nós não vamos dizer, não, você tem que ficar, se você for é desobediência. Não é isso. Mas como talvez, não sei exatamente a diferença de idade entre eles, mas como um pai, um filho, ou de repente como um irmão mais velho, um irmão mais novo, ele diz mais, não me aparte de ti por nada nesse mundo. E aqui chega um momento em que o Senhor irá levar para si Elias, e em uma descrição bela, o autor diz que uma carruagem de fogo com cavalo de fogo. Imagina o que tu quiser nessa cena. Mas de repente, eles que chegam às margens do rio Jordão, esse rio que já havia sido aberto, uma vez o povo de Israel havia atravessado com Josué, esse rio se abre para Elias e Eliseu passar. E é interessante, eu fico pensando na curiosidade e o medo dos profetas, 50 homens que estão de longe olhando o rio abriu. Eu não sei, o texto não diz nada, mas eu acho que um olha para o outro e fala, e aí, tem coragem de ir? E aí, vamos cruzar para nós ver o arrebatamento dele também? Vou nada, vai que o rio fecha, estou fora. O texto não diz, mas isso tudo deve ter acontecido. O ponto é, ele toca as águas com o seu casaco, as águas abrem, eles cruzam, e lá do lado de lá eles estão conversando, eles estão andando. E de repente, aparece uma carruagem rápida, com cavalo de fogo, e leva Elias. E Eliseu viu, ele tinha que ver, Ele tinha que ver. Esses dias eu vi um videozinho, era de um atirador de elite, claro que era uma montagem, não sei, é só pequenos recortes, e ele estava lá com o inimigo na mira, e uma mosca pousou aqui, começou a vir e andar aqui, e ele não piscou, para mostrar ali a precisão, o empenho, aquela coisa, eu não sei, mas eu acho que Eliseu não piscava não. Eu tenho um pedido, quando Elias vê que ele não vai sair mesmo, fala, peça logo o que você quer e eu preciso subir.
eu quero porção dobrada do teu Espírito. E ele diz: rapaz, tu pediu uma tarefa difícil. Não é um pedido de alguém impulsivo e que não sabe o que está pedindo. Não, ele já caminha com Elias por 10 anos. E ele não está pedindo aqui, né? Talvez alguém vai pensar, porção dobrada do Espírito de Deus na vida de Elias. Não tem como ter mais ou menos do Espírito Santo. Ou tem ou não tem. Quando tem, a Bíblia diz que habita em nós a plenitude do Espírito Santo. Mas o que ele está pedindo aqui é porção dobrada do Espírito de Elias. Ou seja, né? Da própria vida de Elias, da coragem de Elias, da dependência que Elias tem do Senhor, da ousadia de Elias. Então é isso que ele está pedindo. E não sei se você já notou, a Bíblia vai registrar 7 grandes milagres de Elias. E a Bíblia irá registrar 14 grandes milagres de Eliseu. Sendo o último, né, quando um morto, né, sendo sepultado, é jogado em uma cova onde havia sido sepultado Eliseu. E quando o corpo deste morto toca os ossos de Eliseu, ele ressuscita e volta à vida, sendo o 14º milagre de Eliseu. Então tem coisas, né, difíceis de entendermos, mas ele pede aqui porção dobrada do Espírito de Elias. E Deus irá usar poderosamente esse homem nas mãos do Senhor. E é interessante, irmãos, nós observarmos que quando ele é arrebatado, ele vê, e ele tem um momento de lamento, ele clama por Elias, e ele pega a capa que Elias deixa cair, né, na carruagem, sobe, e não caiu acidentalmente, né? Não sei se era a mesma capa que há 10 anos atrás Elias jogou sobre Eliseu, não sei, provavelmente não, né? Milagres acontecem, o povo de Israel caminhou 40 anos com a mesma roupa, né? Não sei se era a mesma capa, mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que Eliseu agora está sozinho. Ele pega a capa e ele tem um problema. Ele está do lado de lá do rio. E ele volta até o rio e o texto diz que ele grita, ele clama ao tocar as águas do Jordão com a capa de Elias, e ele diz: onde está o Deus de Elias? Que consegue enxergar essa cena comigo? E é muito interessante. Eu não sei se você já se viu de repente, né, sozinho na vida, em algum momento. Mas uma experiência muito marcante é quando o filho deixa a casa do pai. Na maioria das vezes, as meninas, quando deixam a casa do pai, deixam para morar com seu esposo. Os homens não, na maioria das vezes os homens tocam a vida, meu amigo. Esse negócio de, né, ficar na casa do pai com, quantos anos tem? 42. Oxe, né? Adolescentão, de 42 anos. Ali no meu telhado, foi uma rolinha fez ninho bem na volta da telha ali, né, em cima da madeira. Ela vai estender roupa, fica uns 30 centímetros dela. E aí juntou ali e tal, e aí ela fez ninho, botou um ovo, rapidinho já tinha um filhotinho lá. Oxe, eu não sei como, mas ela deu um jeito de empurrar um filhote rapidinho de lá, né? Aí, aprendendo a andar, voando. Aí eu vi ele lá meio, né, garrado assim, numa alta telha. Eu falei: bicho, tu vai dar conta, né? Mas bota para fora. Oxe, bota para fora ele, vai ficar tratando o bicho até quando, né? Às vezes a gente fica nessa de sustentar os filhos que não querem tomar iniciativa na vida. E, meu Deus do céu, falando de homens, né? Da dependência total dos pais. Há casos e casos, e não vou entrar nisso, mas tudo para dizer o quê? Quando geralmente o filho sai da casa do pai, é aquele primeiro choque de realidade. E agora? É tu e tu mesmo.
Então o que Eliseu sente aqui é o seguinte: ele não tem mais essa proteção do seu senhor, do seu mestre, ele está sozinho. E aí ele irá agora nesse momento, né, ele precisa voltar, e ele diz: ó Senhor Deus de Elias, onde estás? E Deus que está com Eliseu manifesta-se, abrindo o mar, os profetas do outro lado vendo: olha, o espírito de Elias está sobre Eliseu. E eu gostaria de concluir esta meditação exatamente explorando isso. Esses momentos finais aqui. Nós vemos Elias que vai subir ao céu e diz para Eliseu: o que você quer? Me pede o que queres. Se fosse dito para você nesta noite, se Deus pudesse dizer para você: me pede o que você quer, vai. O que você pediria para Deus? Esse pedido, ele estaria ancorado nas coisas deste mundo ou nas coisas de Deus? É interessante, né? Eliseu pede: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele quer ser usado por Deus. Quando Deus disse para Salomão, me pede o que queres, ele pediu sabedoria para julgar o povo. Se Deus pedisse para você: o que é que você está querendo? Pede o que queres. Qual seria o seu pedido? Quando nós pensamos em concluir, eu gostaria de pensar no seguinte: ao pensar nos feitos de Deus, eu disse no início que a história é a história dos feitos de Deus, e esses feitos de Deus, na grande parte, passa pelos homens e mulheres que Ele usa. Mas a pergunta seria: pensando nos feitos de Deus, você precisa pensar em alguém? Ou existe feitos de Deus que você olharia para a sua vida? Eliseu é um homem que Deus já tem usado e preparado, mas a pergunta que ele faz é bem emblemática: onde está o Deus de Elias? Não é que Eliseu não tem sido usado por Deus, não é isso. É que o maior profeta do Antigo Testamento havia sido arrebatado. Mas se fosse para você pensar nos feitos de Deus, você pensaria em alguma coisa envolvendo a sua vida? Ou falarmos dos feitos de Deus, você sempre tem que pensar em outra pessoa? Na mãe, no pai, na avó, no tio, no amigo, no pastor, no outro irmão. Deus quer nos usar, não há sombra de dúvidas disso. Eu ouvi há muitos anos atrás uma mensagem nesse texto, e o pregador fez uma pergunta muito interessante. O texto nos faz a seguinte pergunta: onde está o Deus de Elias? Mas a pergunta que precisamos fazer talvez seja: onde estão os Elias de Deus? Homens que Deus quer usar poderosamente nas suas mãos. Onde estão? Não se trata de Elias, não se trata de Eliseu, mas se trata de um Deus que se revela e usa homens como Elias e Eliseu. Deus quer nos usar. Deus quer me usar. Deus quer te usar. E Deus quer talvez fazer com que em um futuro alguém procurando, pensando e falando dos feitos de Deus, ou se perguntando por Deus, talvez pergunte: onde está o Deus do Rodrigo? Onde está o Deus do Ariston? Onde está o Deus da Fernanda? Alguém precisando, do socorro do Senhor, puder recorrer a alguém. Deus quer que alguém diga: o Deus da Margarete. Mas como que você está?
proximidade com Deus, a comunhão com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa fazer de nós homens e mulheres que sejam usados poderosamente nas mãos do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém.